Os séculos XX e XXI foram justificadamente apelidados de Idade dos Plásticos. Tal é a influência e onipresença dessa família de materiais. Os plásticos permeiam todos os aspectos da sociedade. Dormimos em almofadas de plástico, limpamos os dentes com escova de plástico, digitamos em teclado de plástico. Bebemos e comemos comida em recipiente de plástico. É impossível passar um dia sem encontrar algum tipo de plástico. Mas é à medida que estamos cada vez mais conscientes que a nossa ampla adoção dos plásticos não foi sem consequências para a nossa saúde e o meio ambiente. O plástico polui as nossas paisagens, oceanos, ar, corpos, inclusive entrou no registro fóssil. Como chegamos aqui? Quando os plásticos se tornaram um material sempre presente na sociedade moderna, quais seriam as respostas para os impactos ambientais dos plásticos? O que é plástico? Plástico é um termo vago para descrever um material que pode ser formado e moldado sob calor e pressão. Os polímeros são a classe química de materiais que compõem todos os plásticos modernos. Eles são moléculas grandes constituídos em uma cadeia de moléculas menores repetidas, os monômeros. O processo de combinação desses monômeros, por exemplo, o gás etileno, por calor e pressão, é chamado de polimerização. A invenção do plástico. Enquanto pensamos no plástico como um material do século XX, plásticos naturais, como o chifre carapaça de tartaruga, âmbar, borracha, goma lasca, são trabalhados desde a antiguidade. Chifres de animais maleáveis, quando aquecidos, eram usados para muitos fins, como de medalhões e atalheres. A indústria da fabricação de pentes foi uma das maiores aplicações do chifre no século XIX. Os primeiros plásticos sintéticos em meados do século XIX, na esteira de produção de bens industrializados, alguns materiais derivados de animais tornaram-se cada vez mais escassos. Os elefantes estavam em risco de extinção se a demanda por seu marfim. Usado em itens de teclas de piano a bolsas de bilhar. Continuasse. O mesmo destino aguardava algumas espécies de tartaruga, cujo seu casco foi atrelado a favos. Os inventores logo tentaram resolver esse problema ambiental e econômico com muitas patentes para novos materiais semissintéticos, baseados em substâncias naturais como a cortiça, sangue e leite. Um dos primeiros foi o nitrato de celulose, as fibras de algodão dissolvidas em ácidos nítrico e sulfúrico e depois misturadas com óleo vegetal. Seu inventor, o artesão químico nascido em Birmingham, Alexander Parkes, patenteou esse novo material em 1862 como Parkesine. Considerado o primeiro plástico fabricado, era um substituto barato e colorido do marfim ou da carapaça de tartaruga. O próprio Parkes não teve sucesso comercial, mas a sua invenção sim. Retomada e desenvolvida por outros, incluindo seu ex-gerente de fábrica Daniel Spill, o empresário John Wesley Haight, o último dos quais fundou a Celluloid Manufacturing Company nos Estados Unidos. Esse novo plástico tornou os itens com pentes e bolsas de bilhar acessível a muito mais pessoas, democratizando os bens de consumo e a cultura. Sem dúvida, a maior aplicação cultural da celulose foi o cinema, ironicamente, quando as estrelas de cinema popularizaram o cabelo curto na década de 1920. A indústria de pentes de celulose durou até que os fabricantes passaram a ser um produto de moda de óculos de sol. A ascensão da indústria de plásticos. O século XX viu uma revolução na produção de plásticos, o advento do plástico totalmente sintético. O químico e comerciante inteligente belga Leo Bertland foi o pioneiro do primeiro plástico totalmente sintético em 1907. Ele venceu seu rival escocês James Swinburne no escritório de patentes por um dia. Sua invenção, que ele batizaria de baquelita, combinada com dois produtos químicos, o formaldeído e o fenol, sob calor e pressão. A baquelite desencadeou um boom de consumo de produtos acessíveis, mais altamente desejáveis. Tinha uma aparência marrom escura semelhante à madeira, mas podia ser facilmente produzido em massa, tornando-o ideal para trazer novas tendências de design com o Art Deco para as massas. Alguns produtos se tornaram ícones do século XX.
a câmara, a Purma, o telefone GPO e o rádio Eco AD36. Nas primeiras décadas do século XX, as indústrias químicas e do petróleo começaram a formar alianças em empresas como Dow Chemicals, ExxonMobil, DuPont e BASF. Essas empresas ainda são as maiores produtoras de resinas de matérias-primas para a indústria de plásticos. Essas alianças foram impulsionadas pelo desejo de aproveitar os resíduos do processamento de petróleo bruto e gás natural. Um dos mais abundantes era o gás etileno, um subproduto que a empresa britânica Imperial Chemical Industries (ICI) venceu os seus concorrentes alemães e americanos para fazer um plástico. Formada em 1926, a ICI teve seu primeiro grande sucesso em plástico com Perspex em 1932. No ano seguinte, uma equipe da fábrica de ICI em Winnington estava tentando combinar o etileno e benzaldeído sob grande pressão e calor. O experimento falhou. Em vez disso, devido ao vazamento de oxigênio no vaso, eles contrataram uma substância cerosa branca em um tubo de reação. Verificou que o polímero do etileno, agora o plástico mais abundante do mundo, polietileno, era um material maravilhoso, forte, flexível, resistente ao calor. Sua primeira aplicação foi o isolamento de cabos de radar durante a Segunda Guerra Mundial, mas os produtos de consumo logo surgiram, desde as sacolas plásticas e Tupperware até as articulações artificiais do quadril e joelho. A DuPont, rival da ICS nos Estados Unidos, teve uma série de sucessos de plásticos na década de 1970, notadamente nylon e teflon. As meias de nylon foram uma sensação mundial imediata. Materiais maravilha. Quando os plásticos se tornaram um problema ambiental, as propriedades químicas que tornaram o plástico um material incrivelmente útil e durável também o tornaram difícil de descartar, com alguns tipos levando milhares e até dezenas de milhares de anos para degradar em aterros sanitários. A degradação em si é um problema ambiental ainda maior, já que a quebra de plásticos em partículas microscópicas polui o nosso oceano, ar e ecossistemas. As implicações para a saúde dos depósitos de microplásticos em nossos corpos ainda não são totalmente conhecidas. Muitos de nossos problemas com o plástico começaram no período pós-guerra, quando o plástico começou a substituir o papel, vidro e materiais metálicos mais caros usados em itens descartáveis como embalagens de consumo. Entre os piores infratores, junto com sacolas de compras, polietileno e recipientes de poliestireno para alimentos, está a garrafa de bebidas PET, tereftalato de polietileno, uma forma de poliéster. Patenteada pela primeira vez em 1973 pelo empresário americano Nathaniel Waite, a garrafa PET tem muitas vantagens sobre o vidro: leve para transporte e segura para ser virtualmente inquebrável. O polietileno PET foi desenvolvido especificamente para conter bebidas carbonatadas pressurizadas, embora sua popularidade como recipiente para bebidas não gasificadas, principalmente a água, tenha disparado no século XIX. A economia de produtos plásticos baratos produzidos em massa levou a uma cultura de uso único, e hoje cerca de 500 bilhões de garrafas PET são vendidas a cada ano. Esse número está aumentando e a maioria dessas garrafas acaba em nossos oceanos, degradando-se em microplásticos. Os químicos podem resolver o problema do plástico? Com a indústria de plástico moderna, depende de combustíveis fósseis e como a matéria-prima e produção de plástico tem impacto sobre as mudanças climáticas, contribuindo para a produção global de CO2. Por várias décadas, os químicos pesquisaram e desenvolveram plásticos verdes, como os primeiros plásticos semissintéticos, são derivados de material biológico natural como amido de milho. A ICI, inovadora britânica do polietileno, desenvolveu o primeiro plástico biodegradável prático. O Biopol, em 1990, foi usado pela primeira vez em um frasco de shampoo Vela. Mas nem todos os bioplásticos são os melhores termos para o descarte ou reciclagem. Esses materiais estão se tornando cada vez mais comuns em embalagens descartáveis.
mas os plásticos biodegradáveis só são reciclados se acabarem em resíduos adequadamente compostáveis. A compostagem doméstica geralmente não dá conta do recado. Uma das maiores barreiras para a reciclagem do plástico é a separação quando diferentes polímeros são misturados. O material resultante geralmente não tem propriedades úteis. Mesmo itens PET, garrafa, bebida e um cortador de biscoitos, por exemplo, podem ter diferentes temperaturas de fusão que produzem um lodo inutilizável quando combinados. No momento, os meios químicos de classificação de plásticos, com análise espectroscópica, são economicamente viáveis em grande escala. Então, cabe aos classificados humanos fazer o trabalho. A garrafa PET, que possui um código triangular de reciclagem número 1, é um dos itens mais reciclados do mundo. As roupas são um dos usos de poliéster PET, reciclado inicialmente popularizado pelos véus da Patagônia. Os itens de plástico reciclado se tornaram comercializáveis e estão na moda na era do século XXI, de crescente consciência ambiental. E o uso original do material costuma ser mencionado no produto. A solução para o problema do plástico será social e política. Em vez de depender de uma solução tecnológica, devemos melhorar a infraestrutura de reciclagem. Tão pouco é reciclado no momento. Já existem plásticos suficientes no planeta que devemos parar de produzi-lo em grandes quantidades. Mas a chave será abandonar completamente o plástico descartável. Fornecedores como supermercados precisam fazer mais. E culturalmente devemos nos inspirar nas indústrias de plástico primitivo, onde os pentes, rádios, telefones lindamente projetados em produtos desejáveis e que você valorizava e guardava.